As ações da Sanepar já acumulam uma queda de mais de 50% desde a máxima, meus amigos. Por isso que você precisa ver esse vídeo aqui até o final, saber o que está acontecendo e entender exatamente o que se passa ali na empresa. E antes que vocês me perguntem, eu já vou logo perguntar primeiro de cara aqui o que fazer com as ações da Sanepar. Deixa aqui nos comentários, né, o que você está fazendo, quais são as suas atitudes, você está comprando mais, vendendo, segurando, aguardando cenas dos próximos capítulos ali, ou simplesmente nada tem alterado a sua estratégia de aportes regulares no longo prazo. E por que as ações estão caindo? Tem muitas razões, tem coisa que a gente nem sabe, mas alguns dos velhos riscos conhecidos da empresa seguem pressionando os preços das cotações, mas também tem informação nova e importante com relação às ações da Sanepar. O setor de saneamento deve passar por mudanças ao longo dos próximos anos, a gente sabe disso. Nesse vídeo eu vou te falar tudo o que você precisa saber sobre a empresa. Para quem não me conhece, eu sou Badu Vieira, especialista em investimentos, certificado aqui para mais um vídeo do Valor em Ação, beleza? Se e somente se você gostar do conteúdo, eu preciso que você expresse isso deixando seu like aqui nesse vídeo. Se você não gostar, não tem problema, não precisa deixar o like não. E caso você tenha interesse em aprender sobre investimentos, eu te convido para se inscrever aqui no Valor em Ação, beleza? Lembrando que o objetivo não é te fazer nenhuma recomendação de investimentos, o objetivo é passar informação, conteúdo de qualidade aqui, fatos sobre o mercado, as empresas e a minha opinião, o que eu procuro fazer também compartilhar com vocês. A Moody's, uma agência de classificação de risco de crédito, emitiu um relatório sobre as ações da Sanepar no último dia 6 de janeiro, anteontem na verdade. Vamos falar sobre isso, mas eu já adianto aqui o comecinho para linkar com outra coisa que eu queria falar para vocês também. Logo no começo do relatório, o que eles colocam, né? E que pode dizer muito sobre o que esperar da empresa. A Sanepar apresenta um programa de investimentos significativo que continuará a absorver uma grande parte do fluxo de caixa operacional nos próximos anos e pagamentos de dividendos relativamente elevados quando comparados aos seus pares nacionais. Apesar disso, esperamos que as métricas da companhia permaneçam fortes nos próximos 12 a 18 meses, com FFO sobre dívida entre 35% e 45% no período. Beleza? Até aí tudo bem? E quais são os dois principais riscos da empresa? O primeiro deles, e que não vinha sendo muito comentado recentemente, é o seguinte, eu vou te falar agora, né? O programa de investimentos significativo da empresa que a gente mencionou, ele vai continuar influenciando negativamente a geração de caixa nos próximos anos. Ah, Badu, mas investir não é bom? Claro, investir não é que é bom, é necessário, né? Não tem como não investir. Toda empresa, ela direciona capital para investimentos com dois objetivos principais. A manutenção das atividades, ela precisa manter tudo que já existe ali funcionando, senão ou ela vende ou ela vai acabar, o ativo vai se acabar, né? E tem um investimento também para crescimento e expansão. O problema é que isso consome caixa. Tudo bem que a Sanepar, ela tem certa previsibilidade de receitas, mas qualquer coisa ali que aconteça que impacte essa certa previsibilidade, quando ela já tem um programa de investimentos significativo rodando, isso pode prejudicar ali a solidez financeira, impactar a solidez financeira da empresa, tá? Nos últimos dias foi divulgado que a Sanepar apresentou a comprovação da sua capacidade de investimentos, como exige o novo marco legal do saneamento, sem os planos de prorrogar os contratos de prestação de serviço de água e esgoto em municípios paranaenses até 2048. Só que a estratégia da Sanepar, apresentada em novembro, não era essa, né? Era de estender esses prazos, apesar disso não estar previsto pela lei, e lei que prevê, né, que as empresas do setor precisam atender 99% da população com água potável e 90% com coleta e tratamento de esgoto até 2033. E aí que, segundo a Sanepar, a inclusão das metas resultaria num desequilíbrio econômico-financeiro dos negócios que deveria ser compensado pela extensão do período. A empresa atende 346 cidades do Paraná, 12 contratos ou 14 contratos venceram já em 2021, 51 vencem entre 2022 e 2030 e 281 contratos depois de 2030. Ou seja, mesmo ela não prorrogando alguns contratos, pelo preço atual ela tem tudo para ter lucro suficiente para remunerar o acionista que comprar as ações por esse preço aí, porque a ação realmente está descontada. Então sim, a Sanepar ela vai seguir investindo muito, principalmente na parte de esgoto ali, e isso vai comprometer a geração de caixa da empresa, uma parcela ali, impactar, não comprometer, impactar. E o que a gente tem sobre isso no relatório da agência de risco é o seguinte, né? Apesar da nossa expectativa de que os investimentos da Sanepar continuarão a absorver a sua geração de fluxo de caixa, destacamos que a empresa tem um histórico longo de financiamento de suas necessidades de investimento através de dívidas de longo prazo, em sua maioria,
concebidos por bancos públicos como Caixa Econômica Federal e BNDES. Já com relação ao risco de intervenção do Estado, a gente sabe que isso existe, né? O que a gente vê no relatório da Moody's aqui é o seguinte: consideramos que a estrutura de governança corporativa da Sanepar mitiga os riscos de interferência política de seu acionista controlador, apesar de reconhecermos que o governo do Estado possui capacidade de exercer influência material sobre a direção da companhia por meio do controle nas decisões do Conselho, incluindo a nomeação da diretoria executiva. O mecanismo tarifário estabelecido em 2017 também é um mitigador do risco de interferência política, apesar de ponderarmos em nossa análise que esses riscos não tenham sido completamente eliminados. Para vocês entenderem de uma vez por todas essa questão aqui de revisão tarifária da Sanepar, presta atenção agora que eu vou tentar ser o mais didático aqui, o mais simples possível, né? Em abril de 2017, a AGEPAR homologou a primeira revisão tarifária da Sanepar. Foi a primeira. Nessa primeira revisão, a AGEPAR concedeu para a companhia o seguinte: um aumento de tarifa de 25,6%. Então, pelo fato de ter sido um aumento muito grande, parte dele está sendo diferido ao longo de 8 anos. A primeira parcela de 8,53% já começou em 2017 e o restante, o percentual restante, foi diferido 2,11% ao ano, reajustado pela Selic. Na época, o mercado ele não gostou muito disso, as ações elas subiram pra caramba esperando essa pancada no reajuste ali, não aconteceu, quando veio o diferimento as ações caíram. Tá? Então as ações da Sanepar sempre sofrem com isso daí. Em agosto de 2020, a AGEPAR aprovou outro reajuste de 9,62%, mas logo em seguida suspendeu esse reajuste. No final de dezembro ela anunciou um reajuste menor que o aprovado inicialmente, de 5,11%, que começou a ser aplicado em fevereiro de 2021. O regulador também declarou que a diferença no valor do reajuste referente à parcela do diferimento estabelecida na revisão tarifária de 2017, que eu falei agora há pouco com vocês aqui, assim como a compensação pelo atraso na aplicação do reajuste de 2020, seriam incluídos na segunda revisão tarifária da companhia em 2021. Em abril de 2021, a AGEPAR decidiu pela aprovação de um aumento tarifário de 5,77%, resultado da primeira fase da segunda revisão tarifária da companhia. Lembra? A tarifa entrou em vigor a partir de 17 de maio de 2021. No entanto, a AGEPAR alterou a regra do cálculo em relação à amortização da parcela do diferimento estabelecida na primeira revisão tarifária de 2017. Então vocês percebem, depois vocês repetem isso daqui, mas é muita alteraçãozinha, pô. Tem um tio meu que é assim, eu gosto muito dele, mas a gente começa a jogar qualquer jogo ali, logo que a gente começa, baralho, ping-pong, sinuca, todo mundo jogando, ele altera as regras no meio do jogo, no meio da partida. Então no jogo sempre tem discussão, mas termina todo mundo amigo, pelo menos aparentemente. Só que no mercado financeiro, a galera pede o quê? Pede desconto, pô. É incerteza sobre reajuste e reajuste é dinheiro, pô. Então mesmo que ocorra os diferimentos, isso posterga, atrasa o repasse dos reajustes. E dinheiro no futuro vale menos do que dinheiro agora. Então, assim, meus amigos, a estrutura tarifária da Sanepar, até que ela é bem desenvolvida, ela garante ali uma tarifa para cobrir os custos e investimentos da companhia, sim, reconhecidos através, inclusive, da base regulatória de ativos da empresa, e isso até oferece uma maior previsibilidade e transparência nos reajustes tarifários. O problema é que a mudança no valor do reajuste tarifário de 2020, além da mudança do cálculo da parcela diferida da primeira revisão tarifária que eu falei aqui, isso aumenta as incertezas em relação ao futuro, aos futuros reajustes tarifários da companhia. Então, por isso e por outras coisas também, o mercado ele mete esse desconto nas ações da Sanepar. Mas, Badu, o que mais que poderia acontecer eventualmente, prejudicar a previsibilidade dos resultados da Sanepar? Uma coisa que já está acontecendo também. Crise hídrica já vem prejudicando a empresa, impactando os resultados. Pode acabar esse ano, no começo do ano que vem, pode demorar um pouquinho mais, mas pode ser que depois ali de mais 5, 6, 7 anos a gente tenha outro período longo de seca. Então o que eu penso é o seguinte, tá? A empresa ela já passou por outros momentos difíceis nos quais a cotação sofreu e depois se recuperou bastante também. É mais fácil acertar os períodos ali interessantes para comprar as ações da Sanepar e de outras empresas do que acertar a hora de vender depois. Não estou falando que é para você comprar agora, que vai parar de cair e depois vai começar a subir, não tem nada a ver, tá? Mas comprar com margem de segurança nesses períodos costuma dar bom negócio a médio e longo prazo. Realmente a Sanepar
vai precisar investir muito, vai gerar menos caixa, possivelmente. Grande parte desses investimentos ali vai ser financiado por dívida, isso aumenta as despesas financeiras da empresa, principalmente com taxa de juros, taxa Selic maior, o payout ele deve seguir reduzido por conta disso. A empresa manteve o rating AAA de risco, está no patamar mais alto da escala. Paraná é o quinto maior estado brasileiro em termos de economia ali, PIB, Produto Interno Bruto, PIB per capita também acima da média do país. Dos contratos da Sanepar, mais de 80% expiram depois de 2030. Para os casos de concessão que não forem renovados, quando vencerem, o município ele vai ressarcir à companhia os valores residuais dos ativos relacionados à concessão. A natureza de longo prazo também da maior parte dos contratos que eu falei sustenta a previsibilidade de receita e geração de caixa da empresa no longo prazo, no médio e longo prazo. A Sanepar tem um histórico positivo nos processos de renovação das concessões. Com a aprovação do Marco Legal do Saneamento, o governo aprovou a Lei Complementar 237/2021, se eu não me engano, que dispõe sobre a possibilidade de atualização de 333 contratos vigentes no Paraná. Então, falando mais aqui sobre os investimentos dela, a taxa de perda de água na distribuição da Sanepar é de 33,6%. Isso permanece abaixo da média nacional, mas ainda é alto, e ela está investindo para reduzir isso cada vez mais, com cada vez mais eficiência. Com relação ao risco de falta de chuvas, a situação hídrica ela pode seguir difícil em 2022, sim. A conclusão das obras da barragem do Miringuava foi reprogramada para esse ano. A barragem é um mitigante para a situação hídrica também, a gente sabe disso. Outras obras emergenciais também vão ajudar, a transposição do rio Capivari, por exemplo, tem a interligação e o bombeamento de água bruta da adutora da Repar para o reservatório do rio Passaúna, tá? E juntas, só essas duas aqui podem contribuir com cerca de 10% da produção atual do sistema de abastecimento. A situação, apesar de difícil, já teve também muito pior. No fechamento do terceiro trimestre de 2021, só para vocês terem uma noção, o volume de reservação das 4 barragens que compõem o sistema de abastecimento integrado de Curitiba e região metropolitana, o SAIC, estava em 49,2%, em comparação a 29,8% no mesmo período de 2020. Em 2020 o nível estava abaixo de 30%. E hoje o nível é de 72,3%. Melhorou bastante. Os múltiplos da empresa hoje são esses aí. P sobre L 4,73, preço sobre valor patrimonial 0,7, dividend yield de 6,25%, apesar do payout baixo, ROI de 15%, então são múltiplos interessantes na minha opinião. Eu acredito que as ações da Sanepar estão baratas, se você me perguntar. Claro que não é recomendação, eu vou seguir aportando regularmente, é uma estratégia sem me expor demais. Então mesmo com os resultados podendo ser impactados por esse nível maior de investimento que a gente viu, isso é necessário para manter os fundamentos da empresa de longo prazo. Eu me preocuparia mais se ela não estivesse investindo o suficiente. Inclusive isso é algo que o acionista ele precisa acompanhar, a execução do plano de investimentos das empresas, de qualquer empresa. A Sanepar tem planejado um programa de investimentos de 7,9 bilhões de 2021 até 2025 para reduzir as perdas de água que ela tem atualmente, aumentar a capacidade hídrica também e principalmente ali aumentar a cobertura de esgoto para a população. Mas a Sanepar ela não vai quebrar, como tem gente falando, não vai deixar de ser lucrativa também. Nos últimos mais de 10, 12 anos vem aumentando o lucro, exceto em 2020 por conta da pandemia, mas também lucrou bastante. Não dá para saber até quando vai cair e quando que as ações vão voltar a subir, mas nesse tipo de empresa, historicamente, aportar em períodos de queda como esse tem se mostrado ser a melhor decisão. Mas aporte se você conhece a empresa, se você sabe o que está fazendo, entende do negócio também, porque o mais importante de tudo é você seguir e executar a sua estratégia. Se daqui a 10 anos vai ter sido melhor investir na Sanepar, na Sabesp, Copel, Taesa, Klabin, Banco do Brasil, Engie, qualquer outra, não dá para saber. Vai ter sempre a melhor escolha a ter sido feita quando a gente olha para trás. Mas não tem como investir olhando para o passado, é impossível. Só dá para investir no presente e olhando no futuro, pensando no futuro. Pode ser que daqui a 10 anos, todas elas que eu citei aqui tenham tido um bom desempenho. Todas tenham tido um bom desempenho, todas tenham passado pela sua mão, mas o seu desempenho pode ter sido ruim porque você rodou demais a carteira, por exemplo. Então, quais são as empresas que você se sente seguro para carregar no longo prazo? Porque carregar é o que vai trazer o lucro grande para a gente, para o nosso bolso. Mas a gente só consegue carregar uma posição, mesmo em momentos fáceis e difíceis ali, positivos e negativos, se a gente conhecer o setor, a empresa, se sentir confortável para investir nela. Caso contrário, você vai acabar fazendo besteira
no meio do caminho e depois se arrependendo, inclusive. Então, qual que é a melhor estratégia para você? Quais são as melhores ações, as ações que você se sente mais confortável para carregar por muitos anos? Isso que você precisa responder e colocar em prática. Qual que é o percentual da sua carteira que você vai ter em ações, fundos imobiliários, renda fixa? É isso que você precisa responder. Beleza, meus amigos? Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like, se inscreva aqui que a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!